Olá pessoal, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 3, cujo título é Privilégios de ser cheio do Espírito. Esse capítulo contém 17 páginas. Vamos iniciar? Como filhos de um Pai sobrenatural, devemos viver vidas sobrenaturais, vidas que estão manifestando as bênçãos da dimensão invisível. A palavra de Deus revela esse mundo sobrenatural, invisível, e o Espírito Santo nos revela a palavra. Somos instruídos em Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. A versão clássica amplificada diz: se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito. Se pelo Espírito Santo temos a nossa vida em Deus, sigamos em frente, andando, alinhados, tendo a nossa conduta controlada pelo Espírito. Para andar no Espírito, na dimensão sobrenatural que a palavra nos revela, devemos aprender a cooperar plenamente com a palavra e com o Espírito. Para ouvir e responder ao Espírito de Deus, devemos desenvolver nosso espírito humano. Você é espírito, tem uma alma, abre parêntese, que é composta pela sua mente, sua vontade e suas emoções, fecha parêntese, e vive em um corpo. Quando Deus fala com você e o guia, Ele o fará através do seu espírito. Ele não o guiará através da sua mente ou do seu corpo, mas sim através do seu espírito. Portanto, para conhecer e reconhecer a sua voz e as suas orientações, o seu espírito deve ser desenvolvido. O crente desenvolve o seu espírito alimentando-se e praticando a palavra de Deus. Mas outra maneira primordial de desenvolver o seu espírito e de torná-lo sensível ao Espírito Santo é falando muito em outras línguas. Se o nosso espírito estiver embotado e insensível às orientações do Espírito, isso nos custará muito na vida. Aprisionaremos o nosso espírito e nos condenaremos a viver uma vida no natural, incapazes de distinguir e reconhecer as grandes ações e os movimentos de Deus. Não fomos chamados para viver vidas naturais, mas vidas sobrenaturais. Subtítulo: compartilhe do sucesso dele. Deus nunca falhou em nada do que ele já fez e nós fomos criados à imagem de Deus. Portanto, devemos compartilhar do seu sucesso. Uma vez que aquele que é o maior está dentro de cada crente, se o seguirmos totalmente, não falharemos. Ele nunca nos conduz ao fracasso. Se falharmos, é nossa culpa e não dele. Isso acontece quando seguimos o nosso próprio modo de pensar e os nossos próprios caminhos e na sua orientação. Se desenvolvêssemos e seguíssemos o nosso espírito, nos tornando sensíveis às orientações do espírito, não seguiríamos por uma direção errada na vida, nem cometeríamos erros. Muitas das provações, tragédias e sofrimentos da vida se devem ao fato de termos espíritos que não são sensíveis ao Espírito Santo. Mas ele nos guiará ao sucesso total se ouvirmos e seguirmos a sua orientação. Subtítulo: uma vida de oração bem-sucedida. O Espírito de Deus também nos guiará ao sucesso total na nossa vida de oração se formos sensíveis a Ele, se dedicarmos tempo para ouvi-lo e o seguirmos. A vida de oração de muitos cristãos é seca, ineficaz e cheia de pedidos não atendidos, porque eles não aprenderam a cooperar com o Espírito Santo em oração. A única vida de oração que satisfará o espírito do crente e realizará os negócios do reino é uma vida de oração sobrenatural, uma vida que faz pedidos e recebe respostas, uma vida que se achega com ousadia diante do trono e recebe uma vida de oração que se baseia na palavra e que coopera com o Espírito de Deus, uma vida de oração onde você está sendo verdadeiramente um cooperador com Deus.
Deus disponibilizou uma vida de oração sobrenatural para os seus filhos e temos ajuda nesta vida de oração sobrenatural através da pessoa do Espírito Santo. Falar em línguas permite que o homem tenha uma vida de oração sobrenatural. O homem que é cheio do Espírito e fala em outras línguas penetra em outra dimensão na sua vida de oração. A vida de oração dele não está limitada a ele próprio ou à área mental que ora baseada somente no conhecimento humano. O homem que fala em outras línguas tem as palavras do Espírito de Deus em seus lábios, a quais carregam o conhecimento de Deus. Quando o homem ora com a sua mente, ele só tem o seu próprio conhecimento para acessar. Mas o homem que fala em outras línguas dadas pelo Espírito Santo acessa o conhecimento do Espírito Santo. Nós só conhecemos em parte, mas o Espírito não tem limites para o seu conhecimento. O Espírito Santo conhece a mente de Deus e o Espírito de Deus nos dá palavras que estão alinhadas com a mente de Deus quando falamos em outras línguas. Falar em outras línguas é um dos maiores privilégios concedido aos filhos de Deus, mas é um dos privilégios mais negligenciados. O inimigo busca se opor, desacreditar e diminuir a importância de falar em outras línguas, porque ele é quem mais sofre com isso. Subtítulo: O telefone real. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Quando o homem fala em uma língua desconhecida na sua vida devocional particular, ele não está falando a homens, mas a Deus. O homem não pode entendê-lo porque ele está falando a linguagem de Deus. É uma comunicação que o inimigo nem sequer entende. É entre o pai e seu filho. Com a tecnologia de hoje, nos tornamos tão orgulhosos e impressionados conosco mesmo por termos avançado para pequenos telefones celulares que permitem que nos comuniquemos com qualquer pessoa de praticamente qualquer lugar. Mas temos apenas uma fraca imitação da tecnologia de Deus. Ele estabeleceu a primeira forma de comunicação sem fio há mais de 2000 anos no dia de Pentecostes, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Quando falamos em uma língua desconhecida, não é um anjo que atende, nem um santo da antiguidade, é o próprio Deus. Falar em línguas é pegar o telefone real e nos comunicarmos em primeira mão com nosso Pai Celestial. No início da década de 90, durante a Guerra do Golfo, na Operação Tempestade no deserto, os repórteres americanos foram enviados para a zona de guerra para entrevistar o general que comandava o exército na época. Os repórteres entraram na tenda do general com câmeras de TV. Nela havia uma cama de solteiro coberta por um cobertor verde do exército e uma mesa de cabeceira. Na mesa de cabeceira havia uma lâmpada, uma Bíblia e um telefone vermelho. O repórter perguntou ao general para que servia o telefone vermelho. O general respondeu: esta é uma linha direta com o presidente dos Estados Unidos. Quando ele pegava aquele telefone, quem atendia não era uma secretária, um assessor presidencial, um conselheiro, um congressista ou um senador. Era o próprio presidente dos Estados Unidos quem estava na linha. Em tempos de guerra, o general tinha de receber ordens diretas do presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas. E aquele telefone vermelho que garantia uma conexão direta em um instante diante de um ataque inimigo. Do mesmo modo, ao longo da nossa vida diária ou diante de qualquer momento de pressão, temos um telefone real que nos permite comunicar diretamente com o nosso Pai Celestial. Podemos pegar essa linha direta com o céu a qualquer momento que quisermos e ficar na linha pelo tempo que desejarmos.
falando com nosso Pai e permitindo que nosso espírito tenha comunhão com Ele e receba sua sabedoria. Nesse telefone real, não há linhas compartilhadas, chamadas interrompidas ou sinais fracos. Recebemos a atenção ininterrupta e completa de Deus. Subtítulo: Mistérios Divinos. Falar em outras línguas é uma habilidade divina que deve ser uma parte contínua e vital da vida diária do crente, como um fluxo divino em sua vida de oração, satisfazendo o espírito humano e introduzindo na dimensão do sobrenatural, a dimensão que Deus pretendia que seus filhos vivessem. Quanto mais falamos em outras línguas, mais nossa vida será preenchida com o sobrenatural. Novamente, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 nos diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Não há nada que seja um mistério para Deus. Ele tem o perfeito entendimento de todas as coisas. Os mistérios estão conosco. Há coisas que são um mistério para nós em relação à nossa vida e ao plano que Deus tem para nós. No entanto, ao dedicarmos tempo para falar em outras línguas, podemos acessar esses mistérios e adquirir o entendimento necessário para podermos dar os passos certos e tomar decisões corretas na vida que nos afastarão do fracasso e nos conduzirão à vitória. Se você não sabe que direção tomar em uma área da sua vida, dedique tempo para falar em outras línguas. Dê ao seu espírito a oportunidade de ter comunhão com o Pai, aquele que possui todo o entendimento. Enquanto você fala em outras línguas, está compartilhando mistérios divinos com o seu Pai. E ele transmite o seu entendimento ao seu espírito. Então, esse entendimento surgirá e iluminará sua mente e você saberá o que fazer. Se você não sabe se deve entrar em um negócio, comprar uma casa, casar-se com determinada pessoa ou como lidar com uma dificuldade com o filho, considere dedicar tempo para falar em outras línguas a respeito dessa situação. Ao fazer isso, você receberá clareza em seu espírito sobre o que fazer. Então, esse entendimento surgirá e iluminará sua mente, e lidar com qualquer situação não será mais um mistério para você. Deus não pretende que os mistérios com relação à sua vida permaneçam um mistério para você. Ele lhe deu esse meio divino de falar em outras línguas, através do qual você pode acessar esses mistérios e receber a revelação e as respostas que necessita. Invoque-me e eu lhe responderei e lhe mostrarei coisas grandes e poderosas, encobertas e escondidas, que você não sabe, entre parênteses, que você não distingue e reconhece, e das quais não tem conhecimento nem entendimento. Jeremias capítulo 33, verso 3. As expressões encobertas e escondidas não soam muito semelhante à palavra mistérios usadas em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2? Somos convidados a clamar a Deus. Como devemos clamar? A principal maneira de fazer isso é falando em outras línguas. À medida que dedicamos tempo para falar em línguas com relação a uma situação, estamos clamando a Ele e Ele nos responderá. Ele nos comunicará seu entendimento e receberemos luz sobre o que fazer. Nos detalhes da sua vida, você pode conhecer a mente de Deus em cada situação ao falar em línguas, até alcançar clareza no seu espírito sobre o que deve fazer. Algumas pessoas erram em relação à oração quando desejam que a oração realize o que somente a palavra pode fazer por elas. Se a palavra de Deus é clara com relação à sua situação, você não precisa orar sobre isso. Basta ser um praticante da palavra. Subtítulo: Orando pelos outros.
À medida que dedicamos tempos para orar em outras línguas, não apenas somos capacitados a orar mistérios sobre a nossa própria vida, mas também somos capazes de orar com maior eficácia pelos outros. Que grande bênção e ajuda podemos ser para outros quando oramos por eles em outras línguas. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, verso 18. Subtítulo: Outros usos das línguas. Falar em línguas nem sempre é oração. Falar com Deus. Há outros usos para as línguas que não são oração. Por exemplo, o dom de variedade de línguas inclui um meio pelo qual o Espírito Santo pode falar através do crente em uma língua conhecida, que pode ser desconhecida para quem fala, mas conhecida para outra pessoa. Também o dom da interpretação de línguas é um meio pelo qual Deus fala ao homem. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Isso não é oração, o homem falando com Deus, mas é Deus falando ao homem. Neste livro, entretanto, estou me referindo principalmente a quando estamos orando em línguas na nossa vida de oração particular, orando diretamente a Deus. Subtítulo: O Espírito Santo, nosso auxiliador. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz que quando você fala em outras línguas, nenhum homem o entende. Isso inclui você mesmo. Você nem mesmo entende o que está dizendo. Então, como saber que está orando por uma necessidade específica que está em seu coração, se nem mesmo entende o que está dizendo? O Espírito Santo é chamado de nosso auxiliador em João 14, verso 16. Ele não é quem faz as coisas por nós, mas é o nosso ajudador. Ele só nos ajuda no que estamos fazendo. Por exemplo, se eu quisesse mover um púlpito de um lado do santuário para o outro lado, mas ele fosse pesado demais para eu movê-lo sozinho, eu poderia pedir a um ajudante para me auxiliar. Se esse ajudante desse um passo à frente para me auxiliar a mover o púlpito, mas eu me afastasse alguns metros dele, ele presumiria que eu ainda não estava pronto e não tocaria nele. No entanto, se eu me aproximasse e pegasse naquele púlpito, ele também se aproximaria para poder me ajudar a movê-lo. Como meu auxiliar, o ajudante me apoiará no que eu estiver fazendo, mas como ele não é o executor, ele não fará isso sem mim. Do mesmo modo, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajudará a fazer o que colocarmos nossa mão para fazer. Mas como ele não é o executor, ele não fará isso sem nós. Até que estejamos fazendo, ele não tem nada para nos ajudar. Ao levantar o púlpito para movê-lo, se o ajudante fosse mais forte que eu, ele aplicaria mais força do que eu poderia. Embora ele seja meu ajudante, não temos a mesma força e ele pode realmente levantar mais peso do que eu. Do mesmo modo, a força e a capacidade do Espírito são maiores do que a nossa própria capacidade humana. Devemos confiar em sua grandeza e não em nós mesmos, mas ainda assim devemos iniciar a ação. Então, ele nos ajudará a realizá-la usando sua força e capacidade, que são maiores que as nossas. Agora, se eu quisesse mover o púlpito e pedisse ao ajudante para me auxiliar, mas ele passasse adiante e colocasse as mãos no monitor de som para movê-lo, ele não estaria me ajudando. Do mesmo modo, se você estiver orando com relação a uma determinada situação, o Espírito Santo lhe dará as palavras a respeito dessa situação. Ele não começará a lhe dar palavras para uma situação diferente, ou ele não estaria lhe ajudando. Não, ele colocará a mão no que você colocar sua mão. Ele vai ajudá-lo pegando o que você está pegando. Do contrário, ele não estará sendo um ajudador. Muitas vezes pensamos que estamos esperando que Deus faça alguma coisa
quando ele estará esperando que nós iniciemos alguma coisa para que o Espírito Santo tenha algo com que nos ajudar. Agora, há momentos em que podemos sentir que ele não está envolvido conosco quando estamos orando por alguma coisa. Se sentirmos isso, então devemos descobrir o porquê, perguntando a ele. Ele pode ter alguma coisa que queira nos dizer sobre isso. Há outros momentos em que o Espírito de Deus o conduzirá a uma determinada direção, seja para a oração, para a cura, para a doação, etc. No entanto, mesmo assim, ele precisa que você se mova na direção que ele está indicando para que possa ajudá-lo. Sem a sua obediência a essa direção, ele não pode fazer nada sem você. Ele pode incentivá-lo a orar, mas se você não orar, ele não pode ajudá-lo. Ele pode incentivá-lo a exercer sua fé para a cura, mas se você não fizer isso, ele não pode ajudá-lo. Ele pode incentivá-lo a dar, mas se você não der, ele não pode ajudá-lo. Ele só poderá ajudá-lo à medida que você se dedicar a isso. Então, ele também se envolverá com você. Independentemente de qual seja o problema ou situação em sua vida, que seja um mistério para você, você pode saber exatamente o que fazer e como lidar com a situação, se dedicar tempo para falar em outras línguas, para ouvir o que o Espírito de Deus diz ao seu espírito e então poderá agir com base nisso. A oração faz o plano de Deus avançar. Estou no ministério hoje porque dediquei tempo para falar em outras línguas. Embora soubesse que tinha um chamado para o ministério, quando nasci de novo aos 19 anos, afastei-me da vontade de Deus e segui em uma direção diferente daquela que Deus havia planejado para mim. Fiquei muito infeliz e insatisfeita porque eu sabia que não estava de acordo com a vontade de Deus. Você pode ter um chamado em sua vida, mas pode deixar de cumprir seu ministério se não dedicar tempo para esperar diante do Senhor, a fim de saber os detalhes desse chamado e obter clareza em seu espírito quanto à direção dele. Uma das principais maneiras de fazer isso é orando em outras línguas. Algumas pessoas pensam que, por serem chamadas, estão automaticamente qualificadas e cumprirão seu chamado, mas não é assim. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 20, verso 16. Poucos são escolhidos porque poucos se separarão para o seu chamado. Poucos dedicarão tempo para se preparar para o ministério. Poucos dedicarão tempo para esperar diante do Senhor a fim de conhecerem a sua vontade. Eu sabia que se continuasse seguindo pela direção errada, não cumpriria o ministério que Deus tinha para mim. Naquela época, eu não sabia o que sei agora. Eu não conhecia o grande benefício de falar em outras línguas na época. Mas fui guiada inconscientemente pelo Espírito Santo a me separar diariamente para orar em outras línguas e o fiz. Depois de passar horas por dia falando em outras línguas, por 3 semanas, o plano de Deus para a minha vida começou a se encaixar. Fui a um culto na igreja uma noite e foi ali que conheci meu marido. Em pouco tempo estávamos casados e fui lançada nos primeiros estágios do ministério que Deus tinha para mim. Estava de volta ao centro da vontade de Deus para a minha vida. Tudo isso não aconteceu porque fui chamada para o ministério, nem ocorreu somente porque Deus havia planejado isso para mim desde o princípio. Isso aconteceu porque eu dediquei tempo para falar em outras línguas. A oração ajuda a avançar o plano de Deus. Muitas pessoas não avançam no plano de Deus para as suas vidas porque não dedicam tempo para orar em outras línguas a fim de saber qual é o plano que Deus tem para elas. O que um dia foi um mistério para mim sobre que direção seguir na vida se tornou claro porque dediquei tempo para orar no Espírito. Falar em outras línguas exerceu um papel importante para que eu conhecesse e seguisse o plano de Deus para a minha vida. Os cristãos criam grandes dificuldades para suas vidas quando não dedicam tempo para falar em outras línguas e adquirir clareza da parte de Deus em seus espíritos antes de seguirem em frente em uma determinada direção.
Eles se casam com a pessoa errada, entram em negócios errados, fazem escolhas de carreira erradas, permitem que as pessoas erradas fiquem próximas aos seus filhos e criam uma série de outros problemas para si mesmo. Tudo porque não dedicam tempo para conhecer os mistérios de Deus sobre a vida deles falando em outras línguas. Eu sempre sei exatamente como lidar com os problemas quando me deparo com alguns dos testes e circunstâncias da vida? Não. Mas eu ainda sei o que fazer. Eu dedico tempo para ficar a sós com Deus e falar em outras línguas. Eu dou ao meu espírito a oportunidade de ter comunhão com Deus, que entende todos os mistérios. Ele sabe o que devo fazer e como lidar com aquela dificuldade. Então, enquanto falo em outras línguas, meu espírito adquire clareza. Posso até descansar, sabendo que nada é um mistério para aquele a quem pertenço e com quem estou em comunhão. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e cumpri-la é crucial para vivermos em vitória, experimentando o melhor que Deus tem para nós. Não temos tempo para errar. Não temos tempo para falhar. Não temos tempo para dar passos em falsos e errar o alvo. Portanto, precisamos dedicar tempo para falar em outras línguas. Precisamos dedicar tempo para conhecer os mistérios de Deus sobre a nossa vida, para que possamos viver com precisão e propósito. Não negligenciemos esse meio sobrenatural de comunicação com Deus. Vamos aproveitar esse privilégio divino de nos comunicarmos com o nosso Pai através da oração no Espírito, orando em outras línguas. Subtítulo: A mente de Deus. Porque aquele que fala em uma língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus, porque ninguém entende ou captura o seu significado, porque no Espírito Santo ele pronuncia verdades secretas e coisas ocultas, não óbvias ao entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Outra versão diz: ele fala segredos divinos. Quando um crente fala em línguas, ele toca em uma área do divino que de outra maneira jamais teria acessado. Os crentes têm um convite real para participarem dos segredos e mistérios divinos que pertencem a Deus. Onde esses segredos e mistérios divinos são guardados? Eles estão escondidos na mente de Deus, e o Espírito de Deus, que conhece a mente de Deus, nos ajuda a acessar e participar desses grandes segredos e mistérios contidos na mente de Deus. Porque quando falamos em outras línguas, as palavras que o Espírito nos dá nos conduzem a esses segredos divinos. Deus está à procura daqueles que anseiam conhecer os segredos e os mistérios que estão guardados em sua mente. Ele anseia ter comunhão com seus filhos neste nível que é o seu nível de espírito para espírito. Aos que se dedicarem tempo para ter comunhão com ele, através do falar em outras línguas, será concedida a entrada nessas verdades secretas e segredos divinos. Esses mistérios de Deus trarão à nossa vida revelação divina, entendimento divino e conhecimento divino. À medida que dedicarmos tempo para falar em outras línguas, o espírito de ver e conhecer fluirá de uma maneira mais forte. Veremos o que Deus vê e conheceremos o que Ele sabe sobre diferentes situações em nossas vidas. Então, participaremos do fluir divino de uma maneira mais profunda. Subtítulo: um derramamento de conhecimento. Não é uma feliz coincidência que os maiores avanços em tecnologia e invenções tenham ocorrido após o grande avivamento da Rua Azusa no início dos anos 1900, que trouxe à tona o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Desde o tempo de Adão até o começo dos anos de 1900, o modo de transporte do homem permaneceu praticamente sem mudanças. Eles caminhavam ou montavam cavalos, carroças ou bicicletas de algum tipo.
Mas quando a verdade de ser cheio com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, veio à tona através do avivamento da Rua Azusa, o homem começou a cooperar com Deus em uma dimensão mais profunda. Com o derramamento do Espírito, durante esse período, também veio um derramamento de conhecimento. Não havia apenas pontos isolados na terra, onde os homens abraçaram o enchimento do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, como nos tempos passados. Pelo contrário, essa bênção divina de falar em outras línguas se espalhou por todo o mundo. Assim, através do falar em outras línguas, homens em toda parte começaram a acessar a mente de Deus, onde os mistérios e segredos divinos estão contidos. E um dos resultados foi que as invenções do homem começaram a acessar outra dimensão. O homem não estava mais limitado a andar ou a usar meios de transporte lentos, como fazia desde o tempo de Adão, por cerca de 6.000 anos. Mas em aproximadamente 60 anos, ele passou de andar a cavalo a pilotar carros, jatos e foguetes. As comunicações sem fio surgiram desde então e a tecnologia dos computadores abriram uma área inteiramente nova de avanço para o homem. Esses grandes avanços na tecnologia aconteceram à medida que o homem, em escala mundial, começou a ter acesso aos segredos e mistérios divinos contidos na mente de Deus através do falar em línguas, impactado pelo Espírito. Se a ênfase de falar em outras línguas impacta o mundo da tecnologia, que está nesta dimensão temporal, pense no que isso significaria para a vida pessoal e espiritual de cada crente. Há uma dimensão invisível, eterna, a dimensão de Deus, que podemos acessar e que contém todas as bênçãos divinas. Falar em outras línguas é um meio pelo qual acessamos essa dimensão vencedora. Esta é a dimensão da bênção de toda autoridade e de todas as possibilidades. Não existem impossibilidades nessa dimensão. Elas são desconhecidas nela. Vamos cooperar com o Espírito de Deus. Vamos permitir que ele flua mais intensamente através de nós e nos dê essas palavras poderosas em outras línguas. Quanto mais orarmos no Espírito, mais avançaremos no Espírito. Não vamos nos contentar em simplesmente ficar às margens da dimensão espiritual. Vamos adotar o hábito espiritual e o estilo de vida de falar em outras línguas. Vamos nos aprofundar na dimensão de Deus, que está disponível para nós através do falar em outras línguas. Concluímos o capítulo 3. Até o próximo, em nome de Jesus.